Sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo de número 1 e nós vamos só trabalhar ele com outros pontos, porque hoje eu quero falar sobre fé. Por que eu quero falar sobre fé? Surgiu um bate-papo com pessoas que não são cristãs, eu batendo um papo com o pessoal, e nós estamos falando sobre Deus. E aí algumas pessoas dizendo assim, não, eu creio, eu acredito em Deus. E aí na nossa discussão, aí eu pergunto, que Deus você acredita? Não, Deus. Aí eu falei assim, não, você está dizendo que você crê em Deus, mas defina melhor para mim, porque se eu perguntar para um hinduísta, ele acredita em deuses. Você precisa me dizer melhor. Não, eu na verdade sou muito adepto da religião tal. Eu falei assim, não, mas eu não perguntei isso para você. Eu não perguntei qual é a sua religião, eu perguntei qual é a sua fé. Em que Deus você acredita? Ah, eu acredito no Deus cristão. Eu falei, ah, tá. Então a gente já começou uma conversa diferente. Porque tem gente que não está na igreja e tem fé, diz que tem fé em Deus. E às vezes tem pessoas que estão na igreja que também dizem que têm fé em Deus. E parece que nós temos fé para umas coisas e não temos fé para outras coisas. E aí o Espírito Santo trabalhou isso no meu coração e eu vou compartilhar com vocês hoje sobre esses vieses, né, de fé. Fé é só uma coisa? Bom, um dia, quando a gente chega à maturidade, nós vamos ter uma fé plena. Mas muitas vezes nós temos fé limitada. E eu vou mostrar para você hoje dentro da palavra. Mas a primeira coisa que eu quero muito hoje pedir ao Senhor, que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, no meu coração, como Paulo diz lá, é áureo aqui para mim, eu gosto muito de Romanos capítulo 12, quando Paulo fala que nós temos que mudar a nossa consciência. Julgamento. Infelizmente, o ser humano julga. Você julga, eu julgo, nós julgamos, vós julgais, eles julgam. Nós vamos conjugar os verbos e dizer que todos julgam. E numa discussão, se nós falarmos sobre julgamento, julgar, a gente julga situações, que é ponderar, a gente julga o cabelo de quem tem, né? Às vezes a Elaine fala assim, nossa, você se arruma muito rápido, também não tem nem cabelo direito. Eu corto o teu que se arruma mais rápido, né? Ela fala, não, mas não vai ficar legal. Então, cuide do cabelo, né? Cada um vai ver de um viés uma coisa. Para mim, para andar de moto é melhor. Cabelinho curtinho, tá tudo certo, resolvido. Mas aí, às vezes, a gente não está falando de gosto. Porque a gente julga o gosto de um, julga o gosto de outro. Mas, às vezes, também, Paulo trabalhou até o capítulo 5, que muitas vezes cometemos o erro, não só de julgar. Nós verbalizamos aquilo que nós julgamos internamente. Ou seja, nós expressamos a nossa opinião e damos uma sentença sobre aquilo que nós estamos julgando. Então, por exemplo, uma pessoa assim não pode falar desse jeito. Uma pessoa assim não pode fazer aquilo outro. Quando você vê, você também não deveria estar tendo determinadas atitudes que você está tendo tanto quanto aquela pessoa e você está dando uma sentença. Essa pessoa não é cristã. Olha só o que ela fez. Olha, essa pessoa não tem fé em Deus. Olha só o que ela fez. Olha, isso daqui é isso aqui. Não, essa pessoa não é salva. Isso é um julgamento, só que não é só uma opinião, não é só o que você acha. Você já deu a sentença. Você disse, não é. E é muito perigoso isso. Uma vez, uma pessoa conversando comigo e falou assim, não, mas tal pessoa fez isso, fez aquilo outro. Você acha que ela foi para o céu? Foi para o inferno. Eu falei, como posso dizer um negócio desse? Eu não sou Deus. Eu não conheço os corações. Diga assim, eu não conheço corações. Nem eu nem você conhecemos o coração das pessoas para que nós possamos julgar. E se nós, na verdade, fôssemos ser plenamente, sem tentar dizer para você, não é uma falsidade. Mas tem coisas que nós sabemos que não devemos ser por causa do nosso convívio. Por exemplo, tinha uma série, mas não sei se é série, mas tinha aquele cara lá, o Super Sincero. Tinha o Super Sincero? Ele andava com quantas pessoas do lado dele, o Super Sincero? Nenhuma.
Se você fosse 100% sincerão com todo mundo, o que acontece? Às vezes você vai ter que relevar. Porque até mesmo às vezes as pessoas que te perguntam alguma coisa são pessoas que não gostariam de ouvir da sua boca aquilo que ela perguntou e ela acha também sobre aquilo, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô gordo, né? A pessoa não quer que você diga para ela que ela tá gorda. Ela quer que diga para ela assim, não, poxa, até que você emagreceu. Aí ela sai feliz da vida. Perdeu 100 gramas. Né? Nossa, você emagreceu. Preto ajuda, né? Colocar um preto ajuda, uma roupa escura. Sei lá. A pessoa quer ouvir aquilo. Aí você fala assim, não, mas tá mesmo, hein? Aí a pessoa, nossa, me ofendeu. Porque você tá falando que eu sou... Não, você disse que é. Às vezes nem nós queremos ouvir aquilo que nós pensamos ao nosso próprio respeito. Quem dirá querer ouvir de alguém algum julgamento? Infelizmente, ou felizmente, acho que tem os dois lados. Às vezes nós ouvimos as pessoas falando algumas coisas para nós e são boas. Outras vezes são coisas tão condenatórias e nos ferem tanto. E eu, olhando a palavra de hoje, pensando, orando, pedindo a Deus direção, eu percebo uma coisa. Que ser justificado e estar em paz com Deus não depende do pensamento que as pessoas têm a seu respeito, nem do julgamento que elas têm. Depende muito da sua consciência e do seu relacionamento com Deus. É igual estava sendo ministrado aqui, agora não vou lembrar quem foi que falou, não lembro se foi a Sorvito, não sei se foi a Letícia, que estava ministrando, foi a presbítera Jair, ministrou sobre fidelidade, ou foi a Dani, né? Fidelidade, lealdade. A lealdade não está na pessoa, a lealdade está em mim. Não é o que o outro faz que me faz ser leal. A fidelidade, sim, o outro é fiel, eu vou ser fiel replicando a fidelidade dele. Mas assim, quando a pessoa é leal, a pessoa pode ser infiel. Mas ela, como ela é leal com os valores dela, não é leal com os valores dos outros. Então ela tem uma base, ela é firmada em uma lealdade. Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Tentando explicar para vocês entenderem aqui para o que vocês precisam. Eu e você, todos nós precisamos ficar em paz com Deus. Por quê? Porque com Deus a gente fica em paz, mas o Satanás não deixa a gente em paz. Ele quer estar sempre acusando a gente. Sempre alguém quer estar acusando a gente. Às vezes as pessoas, infelizmente, eu sincero para você, eu não posso mentir. Vou falar a verdade. O que eu percebo muitas vezes é que as próprias pessoas, às vezes você está acabando, por exemplo, você acaba de pregar uma palavra aqui e dizer, não, você tem que dizer para o seu irmão, olha que Deus vai te usar, vai ser bênção, vai dar certo, a coisa é difícil, mas vai dar certo, Deus vai te abençoar, Deus vai te usar. Não, olha, não, as pessoas dizem por aí que não quer saber da verdade. Não, mas olha, Deus te usou poderosamente, as pessoas querem saber, tem gente séria, tem gente que quer saber da verdade, apoie o seu irmão. Quando o irmão disser assim, vamos fazer tal coisa, não, vamos todo mundo apoiar e tal, não sei o que. Você acaba de fazer um culto assim, quando você acabou o culto lá na porta, a pessoa já está botando defeito, já não está apoiando mais. Como é que você pode ficar em paz com pessoas? Como é que você pode ficar em paz com situações se um monte de coisa nos rouba a paz? Porque se você olhar pelo dicionário, paz é ausência de lutas. Por isso que Jesus deixou bem claro que a paz que ele dava não é igual à paz do mundo. A paz que ele dá excede o entendimento. Porque é uma paz em meio à guerra. É uma doideira esse negócio. Porque quem é que vai ficar em paz em meio a uma guerra? Só se tiver certeza de alguém que está por detrás dessa guerra que vai ser vencedor. E é justamente dentro desse pano de fundo que Paulo vai estar trabalhando e preparando uma nova etapa da ministração. Ele começou falando de que ninguém deve julgar ninguém. Todos nós estamos errados, todos nós somos pecadores. Tipo assim, gente,
todo mundo tá gato, lindo, linda, maravilhosa, tudo lindo aqui, mas se chegar diante de Deus sem personagem, né, pastor? O senhor estava me dizendo sobre isso? Sem personagem nenhuma, sem aquele negócio do título, chegou o apóstolo Adilson, não, chegou Dilcinho, o Adilson, Didi, o Di, sei lá, aquele mais íntimo, aquele que desde o ventre Deus conhece. Deus fala, não, desmonta esse personagem aí. Porque sustentar personagem é praticamente impossível. E leva a gente para depressão. Porque a gente se encontra com a gente mesmo, a gente fica triste. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo para você sair falando de você para os outros. Não é isso que eu estou dizendo. Isso é besteira, as pessoas vão te julgar. Do que Deus te perdoa, as pessoas te condenam. Davi, ele disse que ele preferia cair na mão de Deus e ter misericórdia do que cair na mão das pessoas e morrer. Porque eu e você, de verdade, nós condenaríamos Davi, não condenaríamos Davi? O próprio profeta, ele traz uma história para Davi dizendo a ação de uma pessoa hipotética. E o Davi fica irado com aquela história e já dá a sentença. Deveria morrer. Só que Davi está dando a sentença para quem? Para ele mesmo. Então, para você ver que quando nós analisamos a nós mesmos, nós não vamos ficar em paz. Porque a mesma sentença que a gente dá para as pessoas, às vezes nós também vamos aplicar na nossa vida. E como que a gente vai ficar? E uma das piores coisas que acontece para nós é quando nós falhamos e decepcionamos a nós mesmos também. Quem já se decepcionou a si mesmo? Se decepciona a si mesmo. Você não acredita que você ia fazer aquilo e você fez, e aí piora, porque aí você sente aquele peso de que você fez, não deveria ter feito, e ainda vem o inimigo dizendo assim, tá vendo? Você não vale nada. Aí vem aquele peso, aí é o peso que você mesmo se julga, é o peso que você mesmo se condena. Isso eu estou falando na intimidade, você e Deus. Aí se você sai da intimidade, aí as pessoas que sabem da sua vida, ou que vê os seus escorregões, também te condenam. Às vezes as pessoas que você pensa que vai te apoiar, não te apoiam. E quando você vai ver, você chega para mim e pergunta assim, como que eu vou ficar em paz, apóstolo? É porque a paz, ela não começa nas pessoas. A paz, ela começa você conhecendo quem você é, sem personagem nenhum, diante de Deus que te conhece, e você toma posse desse caráter de Deus que te perdoou e te justificou em Cristo Jesus. Cristo não justificou um personagem, ele justificou você. E a partir daquele momento, o justificado é declarado justo, ele não se torna justo, ele foi declarado justo, ou seja, eu te declaro inocente. Por quê? Porque um inocente levou a sua culpa. Essa foi o ato legal de Deus, o ato jurídico. Aí eu entendendo tudo isso, eu falo, então eu vou tomar posse disso pela fé. Então quando as pessoas quiserem te julgar, já não tem mais peso. Quando alguém quiser te julgar, não tem mais peso. Por quê? Porque o primeiro peso que tem é o peso de Deus. É Deus quem conhece o meu coração, é Deus quem conhece o seu coração, e com Ele nós precisamos estar em paz. Então é por isso que aquela junção, aquela conexão que eu já falei para vocês, é paz com Deus, paz comigo, paz com pessoas. Estão junto comigo? E todos nós precisamos alcançar essa paz. Mas essa paz só podemos alcançá-la quando nós exercitamos a nossa fé. Fé no quê? E é isso que eu quero trabalhar com vocês. Vocês estão comigo hoje? Está explicadinho? Estão junto comigo? Eu sou sincero, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não sei se eu estou apaixonado pela palavra de Deus cada dia mais e mais. Não estou apaixonado por mim mesmo, não estou com o meu egocentrismo, não, mas às vezes eu ouço a mensagem que Deus me usou para trazer para nós, eu falo, nossa, que mensagem linda. Estava ouvindo a ministração que eu não estive na sexta da presbítera Jaiane, tremenda,
Letícia ministrando oferta, tudo lindo. E eu falo, puxa, da hora. Cheguei aqui no domingo que eu não tava, que eu tinha ido pregar lá na One Church, o pastor tava aqui, como acaba o culto mais cedo, eu vim pra cá. Queria chegar um pouquinho mais, mas não deu. Mas assim que acabou, que era aqui perto, vim aqui, vi a unção e vi a igreja entregue e fico feliz demais. Eu sou edificado e eu falo assim, meu Deus do céu, que coisa gostosa. Então não tenho problema nisso, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Qualquer um que subir aqui, ministrar uma palavra, a Fátima no dia 26, né? Dando aqui testemunho dela, foi gostosa, né? Escondidinha, eu ainda cutuquei a Elaine lá atrás, falei assim, olha lá, escondida lá, olha a vozinha dela que bonitinha, com medo, com o dom que Deus deu para ela, escondido. Não pode deixar escondido. Não, como acho que um conselho que eu dou, como um pai, como um pastor para você, não despreze o que Deus te deu. Jamais, jamais. Deixa brilhar, deixa a luz brilhar. Tem apoio, assim como outros de vocês têm apoio. Mas às vezes parece que as coisas da vida vai deixando a gente tão para baixo que parece que até para servir a Deus a gente não presta. Ué, mas quem disse que a gente prestava algum dia? Quem foi que te iludiu com isso? Eu não sou digno. Esses dias atrás disseram para mim assim, eu me sinto indigno de estar no altar. Eu falei, eu também. Quem é digno? Eu nunca vim para a igreja dizendo assim, eu sou digno de estar no altar, eu sou digno de pregar, eu sou o melhor pregador. Não tem que nada, irmão. Tem hora que eu falo assim, Deus, só o Senhor usa ou não vale? Mas não é hipocrisia, é uma realidade, que nós todos somos pecadores. Mas pecadores justificados em Cristo Jesus. Então vai ser normal, até que nós cheguemos ao tempo da santificação plena, né? Na glorificação, a gente vai ter que lutar com esse bichinho do pecado, que hora a gente está mais santo, hora está menos santo, mas nós nunca vamos estar mais salvos ou menos salvos. Nós seremos salvos ou condenados. E isso já somos ou não somos. Quem é salvo em Cristo Jesus? Amém? Então, quando uma pessoa perguntar para você, e talvez pode pensar, nossa, que culto chato isso daí que você está fazendo, apóstolo, você só fica explicando, né, a aulinha. Eu prefiro dar uma aula e você ir para o céu do que eu fazer você ficar empolgadinho e ir para o inferno. Então eu prefiro ensinar a verdade para você. Graças a Deus, estava conversando com o Alex, fez esses 11 anos de igreja, nós estamos firmados na mesma verdade da palavra de Deus, e até aqui o Senhor nos tem ajudado e nos tem sustentado, e Ele vai continuar nos ajudando e nos sustentando, e estamos de pé por causa dEle. Amém? É a verdade da palavra de Deus, que dói em mim, dói em você, dói em nós, e depois Ele vem e traz um bálsamo e cura a gente, mas Ele não desiste de nós. Amém? Mas, olhando aqui a palavra de Deus, diz, capítulo número 5 de Romanos, só o versículo 1 que nós vamos ler hoje, que eu vou usar uma outra passagem para entender sobre fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Isso tem que ficar gravado na sua alma. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não escreveu só, estamos justificados diante de Deus, então pela fé nós ficamos em paz. Não, ele fez a montagem corretinha do raciocínio. Não somos justos, somos justificados. Amém? Como? Pela fé. A fé em quem? No caráter de Deus, porque ele disse que estamos perdoados dos nossos pecados em Cristo. Então nós temos paz com Deus. Quem disse isso? Deus. Qual foi a proposta? Cristo. Recebemos? Então nós estamos em paz? Sim, por causa de Jesus Cristo. Ponto. Isso aqui já é tremendo para a gente analisar o que é acreditar em Deus, o que é ter fé em Deus. Porque tem pessoas que dizem que têm fé na existência de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você se decepcione, mas é uma realidade. Ter fé em Deus, na existência de Deus, não significa que a pessoa é salva. Quem está entendendo? Eu acredito que Deus existe. Não muda nada. Ou talvez, se você for analisar bem, piora. Porque sabendo da existência de um Deus, não adora como Deus. E como Romanos capítulo 1, finalzinho diz para nós, versículo 26. Talvez piore. Porque você tem
A fé acredita na existência de um Deus, mas não o adora como ele é digno de adoração. Amém? Glória a Deus. Então eu queria trabalhar com vocês um capítulo muito conhecido, que é o Hebreus capítulo 11, mas eu queria pegar alguns pontinhos de fé, para você raciocinar comigo. O que Paulo está escrevendo na justificação pela fé é a fé salvadora em Cristo Jesus. Amém? Diga assim, fé salvadora em Cristo Jesus. Então uma pessoa que acredita em Deus e não acredita na pessoa de Cristo, porque não sei se você sabe, não vou entrar nisso, seria aulinha mesmo, mas existem pessoas que acreditam em Deus, mas não acreditam em Cristo. Isso é complicado, porque se Cristo não é uma realidade, a justificação também não é uma realidade. Então nós temos que ter uma visão sobre Cristo. E a visão cristã sobre Cristo, ele é o nosso passaporte. Ele é o perdão dos nossos pecados. Se eu tiro Cristo, não há salvação. Não há salvação sem ser em Cristo. Então eu acredito que existe um Deus. Ah, tá. Mas você acredita nele? Creio. Como? Quem é Jesus para você? Ah, ele é o Filho de Deus. E o que ele fez? Ah, ele morreu. Pelo quê? Pelos nossos pecados. Ah, tá, legal. Você acredita nisso? Acredito. Você entregou sua vida para ele? Não. Então você não acredita. Está dando para entender? Que não é só acreditar em Deus, não é só acreditar na existência de Cristo, é o relacionamento que você tem com essa verdade. Amém? Quem está comigo, diga um glória a Deus aí. Aleluia. Olha só que interessante, vamos lá para Hebreus. Eu achei gostoso de Deus, pastor, que às vezes tem feedbacks, não tem feedbacks? Tem feedbacks. Aí nos feedbacks, às vezes a gente fica assim, Senhor, será? Deixa eu ouvir. Aí você pega e vai lá e fala com Deus, Deus fala assim, continua pregando a verdade. Continua pregando, continua nessa pegada, vai pregando a verdade, que você está no caminho certo. Por quê? Todos nós, quem gosta de crítica, quem gosta muito de crítica, quem gosta muito de ser criticado? Nem eu. Mas nem sempre vem aplausos. Às vezes vem críticas construtivas. Críticas construtivas são boas. Amém? Ainda que a princípio não desça bem, mas depois é para o seu bem. Crítica construtiva. Crítica construtiva de alguém que te ama é bênção. Sim ou não? Senão nós seríamos egoístas, egocêntricos, né? Mas não é esse o cristianismo. Então, existe feedbacks negativos, positivos, mas com o fim de que você melhore. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas, quando nós falamos sobre essa fé e sobre as nossas ações, sobre o que nós pregamos, como nós fazemos, a nossa maior preocupação, em primeiro lugar, é Deus. O que é que Ele pensa ao nosso respeito? O que é que Deus pensa a respeito do que nós pregamos? Porque se nós fizermos uma enquete na igreja, cada um vai ter uma opinião. Talvez você chegue para a pessoa que está no mesmo culto e fala assim, e aí o culto? Nossa, Deus falou comigo tremendamente. A pessoa que está do lado diz assim, não entendi nada. Como é que você pode chegar a um ponto correto, concreto, se você tem opiniões, sentimentos subjetivos, você não consegue medir? De repente a palavra foi justamente aquilo que a pessoa precisava e não tinha nada a ver com o que o outro precisava. E a gente não pode resumir a palavra de Deus, toda ela, em uma coisa só. Porque o que Deus falou para você através da palavra é algo, só que Ele falou com o vizinho de outro jeito, porque o nosso trabalho é pregar e o do Espírito Santo é repartir a cada um particularmente como Ele quer. Está junto comigo? Amém? Espero que esteja tendo conexão. Mas aí eu olho assim a palavra de Deus e eu falo, Senhor, é verdade. Nós precisamos ensinar as pessoas como elas devem se relacionar contigo e como elas devem trabalhar com o mecanismo da fé para que elas não se percam no meio do caminho e não se entristeçam na sua caminhada. E aí em Hebreus capítulo 11, olha, veio pelo menos uns 5 livros na minha cabeça da Bíblia para me citar sobre o assunto de hoje. Mas como o tempo é pequeno,
Vamos direto ao ponto. Diz assim, capítulo 11, versículo de número 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Primeiro ponto que eu vou tirar aqui, eu faria um livro de Deuteronômio, ou talvez faria várias leis, como não são só 10, para falar sobre fé. Muita coisa sobre fé. Mas vou pegar uns pontos principais. Primeiro, a fé é um fundamento no qual nós devemos estar alicerçados. Ou seja, é base para a nossa vida. Se você for fazer qualquer coisa numa construção, a parte mais importante dela é a estrutura. São as bases dela. Se você não tem uma vida espiritual com base, irmão, segundo disse Jesus lá em Mateus capítulo número 7, ele disse que existe 2 tipos de construtores. Um construtor sábio e um construtor tolo. Qual dos 2 constrói? Os 2. O sábio e o tolo. O material do sábio é bom e do tolo é bom? Sim. Qual é o problema deles? A estrutura. Por quê? Um edifica sobre a areia, outro edifica sobre a rocha. Jesus, ele disse que quando uma pessoa ouve a palavra que ele está pregando e coloca em prática, essa pessoa é sábia, porque ela está construindo a vida, a fé dela, em cima de uma palavra. Amém? Quando uma pessoa está construindo, por mais que ela acredite que está fazendo o melhor, e fazendo o melhor na sua vida, mas não está baseado naquilo que a Bíblia, naquilo que a palavra de Deus diz, é terreno de areia movediça e pode cair a qualquer momento. Mas apóstolo, olha a minha casa como ficou bonita. Daqui a pouco a água sobe, seu castelinho de areia cai. E muitas vezes as pessoas estão edificando as suas vidas espirituais em cima do que acho, do que penso, do que me ensinaram, dos meus instintos, porque afinal de contas eu sou uma pessoa instintiva, ó, rapidinho eu saco tudo, sem fazer as contas. Se as suas contas não batem com a conta de Deus, a sua conta que está errada. Porque a matemática de Deus é exata. A sua, às vezes, você dá uma errada no cálculo, aí o seu X foi um denominador muito diferente. Quem está entendendo? Está junto comigo? Então, a fé, ela é um fundamento, mas nós aprendemos que a fé ela vem através do quê? Da palavra. Então, quando eu vou alicerçar a minha vida espiritual, eu vou edificar a minha vida espiritual, eu vou edificar sobre a fé. E que fé é essa? A fé da palavra de Deus. E quem é a própria palavra, o verbo de Deus? É Jesus. São os conselhos que ele nos dá para que nós edifiquemos a nossa vida nas palavras que ele está dizendo. O próprio Paulo diz que ele, como sábio arquiteto, edificador, ele escolheu as melhores coisas, mas ele não abriu mão de um bom alicerce. Ele diz, eu edifico, Deus edifica, né? Mas eu, como sábio arquiteto, eu coloquei como fundamento Cristo. E não pode haver outro. Qualquer outro fundamento vai ser ruína. A gente gosta de uma coisa hoje, desgosta amanhã. A gente quer uma coisa hoje, amanhã a gente quer outra. Como é que você pode edificar sua vida sobre você mesmo? Quando Jesus fala na parábola do semeador, ele vai falar que a pessoa recebeu a palavra, mas a palavra não criou raiz aonde? Dentro dela mesmo. Ou seja, ela não tem consistência, ela não tem firmeza nessa verdade. E quem não tem firmeza na verdade, a palavra também ensina outra coisa. Que é uma pessoa que ela não tem uma firmeza, ela não tem raiz, ela é levada por todo o vento de doutrina. Então o vento sopra para cá, ela vai. O vento sopra para lá, ela vai, mas ela não tem raiz. Deus quer abençoar ela aqui, ela corre para lá, mas ela acha que lá vai resolver. O lugar que você vai estar abençoado e vai estar bem é o lugar do centro da vontade de Deus. É ali que Deus falou para você ficar.
não saia dali, fica quieto naquele lugar que Deus falou para você. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Estar alicerçado nesta fé. Então, a fé não é um sentimento, a gente já fez aquela aulinha toda lá que eu mostrei nos slides para vocês, que embora ela se manifeste no sentimento, ela não é um sentimento, ela é uma verdade da palavra que eu coloco na minha vida e vivo em cima dela. Pronto, eu estou firmado nessa fé. Que fé? Fé na palavra, nela estou alicerçado e agora nela eu cresço. Apóstolo, mas eu não tenho provas, mas eu tenho a convicção. Sabe o que é convicção? Convicção é certeza. Diga assim, convicção é certeza. Eu tenho certeza que isso aqui é água, gente. Me prova que isso aqui não é água. É água. Tá aqui, ó, H2O. Aguinha geladinha. Eu tenho certeza que pelo carinho que as pessoas têm por mim, eles lavaram o copo antes de me dar água. Amém? Amém mesmo? Eu creio. Pelo menos hoje a gente estava aqui limpando. Acho que os copos também estão limpos, né? Eu creio. Então são coisas que não adianta você querer falar para mim que isso não é uma verdade. Pode não ser uma verdade para você. A sua verdade é mutável. Mas a verdade da palavra de Deus, não. A cultura, ela muda, não muda? De país para país. Eu estava falando isso com Deus, pensei, é mó barato, né? A gente inventa cada coisa que a cultura influencia a gente. A cultura influencia? Sim, influencia. Mas aí eu falo com Deus e aí Deus pergunta assim para mim, mas qual é a cultura da sua vida? Qual a cultura que você tem? Qual a cultura que influencia você? Existe uma cultura da terra, existe uma cultura do céu. Qual a cultura que você segue? E a gente vê os nichos, né? Aquela pessoa, por exemplo, que é o pessoal que anda de skate, ele tem um jeitão de quem anda de skate, não tem? Terno e gravata. Não, é uma cultura, é um jeito. É uma tribo, é uma galera que fala de um jeito, anda de um jeito. Uma cultura diferente. Uma cultura europeia, uma cultura latina, são culturas diferentes. E elas influenciam a gente, sim ou não? Mas a cultura do reino, ela não é europeia, ela não é latina, ela é celestial. E ela é sobre todos e em todos os lugares. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Vem comigo, irmão. Estou ensinando para você nunca desistir na tua vida de servir ao Senhor, você nunca abandonar o caminho, você nunca dizer, não é para mim, porque é para você, porque Jesus chamou você, Deus te chamou. Amém? Olha só que interessante. Pois pela fé, versículo 2, os antigos obtiveram bom testemunho. Olha. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Eu vou ler um pouquinho mais. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. As coisas subjetivas, não mensuráveis, são as coisas que nós não vemos, mas são as coisas que Deus criou. Coisas que nós muitas vezes não conseguimos quantificar, nem qualificar, mas são coisas que Deus criou e mostra o poder dele na sua criação. E interessante que nós, pela fé, entendemos que o ser humano foi criado através do poder de Deus. Nós acreditamos que todas as coisas vieram a existir através de uma palavra. Ele disse, assim seja, e assim foi. Amém? Glória a Deus. Você crê que através da palavra todas as coisas vieram a existir? Amém? Então você crê no poder da palavra. Aí você quer mais uma que aponta para Jesus? Nós cantamos sempre o quê? No início eras a palavra, eras o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era
Deus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mais uma vez nós vemos Paulo disse, João disse que o alicerce para a vida da igreja de Cristo é o próprio Cristo. Amém? Fé, olha, primeira fé, como um fundamento. Fé, acreditando no poder da palavra de Deus. Versículo de número 4. Pois pela fé, e já fica essa para oferta, tá bom, gente? Amém? Já fica para oferta. Porque uma pessoa pode ter fé em Deus, que Deus existe. A pessoa pode ter fé na palavra de Deus. Mas de repente a pessoa pode não ter fé em sacrificar a Deus. Amém? Ok? Como isso? Mas a Bíblia diz que a história que nós vamos ler aqui é uma história de fé. Que pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então eu posso ver um outro tipo de fé aqui. Embora seja fé canalizada em direção a Deus, mas é uma fé para dizer assim o seguinte: eu acredito que Deus criou todas as coisas, sim, eu acredito no poder da palavra dele, eu acredito na existência dele, eu acredito que ele nos salvou em Jesus Cristo e também acredito em outra área da minha vida. Eu acredito que o meu sacrifício glorifica o nome do Senhor e eu tenho fé para ofertar a Deus, como Abel teve fé, e ele foi tido por justo, porque Deus recebeu o que estava no coração dele. Nunca a Bíblia disse que Deus está de olho no exterior. Deus está de olho na qualidade do seu coração. Por isso que na nossa igreja, graças a Deus, eu sou líder dela e tenho meus discípulos que pregam aqui, nós nunca ensinamos para as pessoas uma coisa errada, que o sacrifício está fora, ele começa dentro de você. Então quando nós falamos de dizimar, de ofertar, nós não falamos de valores, nós falamos de fidelidade. Letícia estava ministrando, eu tive a honra de ouvir, que eu ouço meus discípulos ministrando. Deus estava de olho no coração daquela viúva. Não é se o dízimo é 10 mil ou se é R$2, é dízimo. É glorificar o nome do Senhor, é honrar a Deus. Não importa, a Letícia estava ministrando aqui, falando, já tive momentos difíceis, né, Letícia? Hoje tem que ir lá ministrar, eu vou dizimar R$40 não vai fazer nem cosquinha lá no saquitel. Mas é a minha fidelidade ao Senhor. E às vezes nos momentos difíceis, que R$40 faria diferença. Às vezes R$5 faz diferença na nossa vida. Eu já teve vezes, eu como não era líder da igreja, e eu também membro da igreja, eu já teve momentos que eu me enrolei tanto minhas dívidas que eu tirei do meu limite e me dei o dízimo. Mas você xarope, tem gente mais doida do que eu. Tem gente que já ficou desempregado no maior tempo. Primeiro salário, falou assim, vou colocar no altar do Senhor. E aí? Quem sou eu para julgar isso? Cada um tem uma fé. E eu não posso julgar essa fé. Porque a fé não é comigo. A fé é com Deus. Tira da sua cabeça que quando você dizima e você oferta, você acha que você faz para mim? Você acha que quando você pega e traz qualquer valor que seja, você está dizimando e ofertando para mim? Você faz alguma coisa para mim quando você pega aquele envelope lá do sacerdote que está lá, ou quando você chega à parte e fala assim, apóstolo, eu quero ofertar na sua vida. Isso você fez para mim. Agora, quando você dizimou e você ofertou, você fez para Deus. Assim, quando você deixa de fazer, você não deixa de fazer para mim, você deixa de fazer para Deus. Por quê? Porque você deixou de exercer a sua fé no tocante à sua vida financeira para com Deus. Tem a ver com salvação isso? Não. Tem a ver com crer que Deus disse, faça a prova de mim. Às vezes as pessoas não estão ainda nesse nível de acreditar que a sua vida financeira está nas mãos de Deus. Quem está entendendo?
pode ser salva? Para mim, eu creio que sim. Amém? Ah, mas vamos usar a palavra aqui e vamos manipular ela. Meu amigo, esse negócio de salvação é melhor deixar na mão de Deus, porque se eu julgar a mim mesmo, eu julgaria errado e eu não seria salvo. É melhor deixar na mão de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga assim, fé para sacrificar. Amém? Que é o exemplo do Abel. Versículo de número 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes dele ser trasladado, obteve testemunho de haver agradado a Deus pela fé. Presta atenção nisso. Ele está dizendo aqui que ele teve fé para andar com Deus. Isso é tremendo. Porque ele está juntando a fé salvífica. É algo que está acontecendo que a gente não vai trabalhar isso, mas a gente poderia trabalhar. Como é que Deus salvou no Antigo Testamento se Jesus Cristo não tinha vindo? Como é que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas se Jesus não tinha vindo na terra? Alguém conseguiria me responder? Jesus não tinha vindo, como que eles foram salvos? Da mesma maneira de que depois que Jesus veio. Como assim, apóstolo? Jesus não tinha vindo? Deus não disse que se eles sacrificassem um cordeiro, eles estariam perdoados dos seus pecados? Quem garante isso? Deus. Eles tinham que fazer isso e acreditar em Deus, no caráter de Deus. E quem acredita no caráter de Deus está exercendo o quê? Fé. No Novo Testamento, qual foi a garantia que Deus te deu? Qual foi o papel que Ele te deu? Que Jesus Cristo te perdoou dos teus pecados e você está salvo em Cristo Jesus. Você tem algum papel? Tem alguma prova? Você tem as escrituras. Ué, eles também tinham as informações. Para nós só está registrada, mas eles já tinham informação. Então, assim como era pela fé, também é pela fé no Novo Testamento. Mas eles eram dignos? Não. Eles receberam por causa da graça. Também no Novo Testamento nós somos dignos? Não. Recebemos pela graça. O que significa isso? Que desde o princípio até o fim é pela fé e é pela graça, está no caráter de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, continuemos aqui. Fé para andar com Deus. Eu acredito, é lógico que não tinha sido escrito, mas eu acho que o Enoque falava assim com Deus: estou justificado pela fé e tenho paz com o Senhor. Não por Cristo, porque ele não conhecia Cristo, a Bíblia não diz isso, mas por causa do caráter que Deus disse: aponta para este sinal que é Cristo, você está perdoado. E o cara andou tanto com Deus, com tanta fé, que Deus falou assim: você tem muita fé para ficar aí, vem embora. Levou ele embora. Outro ponto que nós vemos de fé, já falamos 1, 2, 3, 4, quinto ponto de fé. Fé na existência de Deus. Versículo número 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Mas nem todos que acreditam que Ele existe se aproximam dele. Creio na existência de um Deus, mas não tem essas outras características. Não é uma fé salvífica. Não é a fé salvadora, é a fé na existência de um Deus. Apóstolo, mas é movida pelo Espírito Santo ou não? Pode ser. Amém. Mas a fé salvadora, ela já está firmada no caráter de Deus. Não na existência de Deus. Mas eu preciso de fé para crer na existência de um Deus que eu não vejo. Amém? Alguém já viu Deus? Você sente Ele? Mas os nossos sentimentos não nos traem? E se não é Deus? Se é só a mobilização emocional de pessoas? E se é só o louvor que é legal? E se é só o som que foi a melodia correta que bateu na tua alma? É mesmo, né, apóstolo? É mesmo? Por isso que a fé é importante na sua intimidade com Deus, para que o Espírito Santo guie o seu coração
para que você saiba que você é filho de Deus, conforme diz Romanos capítulo 8. É o Espírito, o nosso Espírito, que testifica que nós somos filhos de Deus. Amém? Outro ponto. Ele continua. Fé na retribuição de Deus, a nossa confiança. A com crase, que é AA. 2 vezes A. Fé na retribuição de Deus, a nossa confiança. Olha o que ele diz aqui, ó. Creia que ele existe e que se torna recompensador daqueles que o buscam. Eu busco a Deus pela fé e tenho a certeza que ele retorna para mim essa fé que eu busquei, respondendo às minhas orações, se manifestando na minha vida, me amando, me perdoando, mostrando que ele é Deus. Ninguém busca a Deus e fica sem encontrá-lo. Glória a Deus. Fé para alcançar as promessas, como Abraão, que obedeceu. Versículo de número 8, vai lá comigo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Fé para alcançar promessas. Amém? Outra fé. Fé numa glória futura. Veja o versículo 12 até o versículo 16. O que é que moveu o coração desses homens? Não eram as coisas da terra. É aqui que nós entendemos que o que movia o coração do Abraão não era o Isaque. Se fosse o Isaque, ele não teria ofertado. O coração dele era movido por algo que não estava nessa terra. E aqui o escritor de Hebreus diz para nós. Olha só o que ele diz. Versículo de número 12. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Ou seja, o que ele está dizendo? Eles viviam movidos por uma fé no caráter de Deus que tinha prometido para eles. Existe uma vida além daquela que você está vivendo. Existe algo muito maior do que o que a terra te proporciona. Eu tenho algo que vai muito mais além para você. É por isso que nós vemos na vida de Abraão, nós vemos na vida de outras pessoas do Antigo Testamento, como nós vemos no Novo Testamento, pessoas que eram presas, pessoas que eram jogadas nas covas dos leões, pessoas que eram perseguidas, mas elas não negavam a sua fé. Segundo diz aqui também em Hebreus, na continuidade da leitura, são pessoas que a terra não são dignas dela. Pessoas que já são cidadãs dos céus. Fé para ser cidadão do céu. É uma fé que te faz andar nessa terra como um peregrino. Peregrino, ele não se preocupa com um lugar físico, um lugar fixo. Por quê? Porque é uma passagem. Eu não sei quanto tempo vai ser a sua passagem. 40, 50, 60, 70, 100 anos é uma passagem longa, né? Depende de onde você olha. Se você olhar daqui para o céu, gente, 100 anos é muito tempo, sim ou não? Mas se você olhar do céu para a terra, o que são 100 anos? Se você olha da eternidade, esses homens, eles olhavam da ótica de Deus. Aqui é passageiro, a minha vida é eterna para com Deus. É por outros valores. Eu vivo na cultura do céu. Eu vivo vendo os céus se moverem. Eu vejo o mover de Deus. E esse mover de Deus é o que movimenta as minhas ações. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Olha, fé na glória futura. Interessante.
Mateus 13, do 13 ao 17. Vai lá comigo, só para a gente fechar aqui. Mateus 13. Diz assim, ó. Deixa eu ler do 10 para vocês entenderem o que ele está falando, né? Se a gente ficar pegando o versículo isolado, a gente não entende muito bem. Versículo 10 diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que o Senhor fala por parábolas para eles? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque dizendo que vem, não vem. Dizendo vendo, não vem. E ouvindo, eles também não ouvem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Isso é muito sério. É muito sério o que eu estou lendo aqui para você. O grande problema é ouvir, mas não entrar. Ver, mas não enxergar. É conseguir enxergar uma realidade. Olha o que ele vai trabalhar aqui para nós, ó. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. É aquela palavra que você lança e a pessoa reluta para dizer: você está falando besteira, eu não acredito nisso. Você não está acreditando na palavra de Deus. É a fé que falta na palavra de Deus. Mas olha o grande problema. Em todas essas partes que Jesus vai falar sobre receber a semente, o problema nunca vai estar na semente. Diga assim comigo: o problema nunca está na palavra. A palavra é a semente. Hoje a palavra está sendo semeada aqui para você e para mim. Amém? Agora vamos ver como que você vai receber. O que é que fez com que eles se tornassem pessoas cegas enxergando e pessoas surdas ouvindo? A Bíblia disse aqui claro: porque eles receberam com má vontade. Eles não receberam de bom grado aquilo que Deus estava dizendo para eles. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Assim tem gente hoje que ouve, mas não ouve. Que vê, mas não vê. Porque recebe com má vontade a palavra de Deus. Olha só o que acontece. Versículo de número 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Ele está falando de quem? Justamente dessas pessoas como Abraão, pessoas do passado, profetas, como o profeta Isaías, que profetizou que Jesus viria, que chegaria um tempo, como Jeremias anunciou, um tempo de perdão, de remissão de pecados, um tempo onde você e eu, nós nos tornaríamos templos do Espírito Santo, um tempo como Joel profetizou, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e ele não viu isso. Mas nós desfrutamos de uma palavra profética que foi lançada. Agora era a hora do glória. Olha só.
Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ficou caído lá. Não entrou dentro do coração. O inimigo vem, como a ave, leva embora a semente que é boa e deveria ter entrado dentro do nosso coração. Versículo 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo, rapidamente, com a maior alegria, essa palavra da fé. No entanto, não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição. E não é nem as coisas particulares, é por causa da palavra. Alguém está sendo perseguido por causa da palavra aí? Não. Não é nem nesse nível. E já tem gente desistindo. Mas olha, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Não vale a pena ser fiel, não vale a pena servir a Deus, não. Versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A preocupação, e todos nós temos as nossas coisas para cuidar, amém? Eu acordava 7, 6 e pouco. Eu estou acordando às 5. E tá forte o negócio, hein? Tá doido. Mas existe prioridade. Nós precisamos priorizar o que para a gente é importante. É importante servir a Deus? Então sirva a Deus. É importante viver esta fé, é importante você viver na presença de Deus, é importante você buscar a Deus, é importante você estar em comunhão, é importante você comungar, ter a palavra de Deus, ter a Santa Ceia, é importante você estar numa igreja, é importante você estar com os irmãos. Então pratique isso, é importante você exercer seu ministério, é importante você adorar a Deus, então priorize isso na sua vida, amém? Caso contrário, as necessidades do mundo sufocarão a sua vida. E eu vou te dizer, você vai abandonar as coisas de Deus e não vai resolver os seus problemas. Só vai piorar. Credo, apóstolo, está me amaldiçoando. Não. Só estou alertando uma realidade. Amém? Continuemos aqui. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Apóstolo, mas o que tudo isso tem a ver com a fé? Ué, a fé não é a palavra? Ela não vem através da palavra? A fé não entra no nosso coração? A fé não é raiz? A fé não é alicerce? Se você não pegar essa palavra de hoje e alicerçar no seu coração, vai haver muitos momentos difíceis. Infelizmente. E você não vai suportar. Paulo, por tudo que ele passou, ele olha e fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Eu estou alicerçado, eu tenho esta fé. Não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa o que estão julgando, não importa o que pensam ao meu respeito. O que importa primeiramente é o que Deus pensa. Porque você nunca vai conseguir agradar a todo mundo. Você precisa aprender a agradar a Deus. E quem vive pela fé se preocupa em agradar a Deus, porque agradar pessoas é impossível. Amém? Quem vive pela fé vive pautado na palavra de Deus, não no seu achismo. Quem vive pela fé vive na esperança da manifestação da glória de Deus na nossa vida. Com tudo isso, Paulo chega no capítulo 5 e diz: justificados pela fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Com toda essa bagagem,
alicerçado. Sem conhecimento, sem palavra, você não vai ficar de pé. A palavra é necessária para um pastor. A palavra é necessária para um líder. A palavra é necessária para um membro. A palavra é necessária para todos nós, para que nós venhamos edificar a nossa vida. Se você não edificar em cima da fé, você vai edificar sobre a areia e um dia a sua casa cai, a nossa casa cai. E quando nós revelamos isso? Quando vem tempestade. Quando está aquele sol lindo. Gente, já viu aquelas... Eu não sei onde que foi, mas acho que foi lá pro lado de Japão. Uma coisa assim. China, não sei. Mas eu vi assim um vídeo e estava passando assim, uma pessoa estava filmando e de repente aconteceu, como que é o nome daqueles acidentes que acontecem no mar e aí faz com que as ondas venham. É tsunami? Não, tsunami é um efeito, mas é quando abre uma fenda lá no mar que aí causa esse rebuliço todo. Não lembro o nome. É maremoto? Isso daí? Não sei. Não vou afirmar o que é, porque eu falo besteira, né? Não vou falar besteira. Mas é a pessoa filmando assim, aqueles barcos enormes vindo rolando assim. Vindo para calçada, os carros sendo levados, naquela tempestade. Na hora da tempestade, vira um rebuliço. E para resistir à tempestade, tem que ter bom alicerce. Tem que ter bom alicerce. Sempre vão haver tempestades para a sua e para a minha vida, para provar a tua fé. Pense nisso, que a nossa fé é provada como ouro no fogo. Não é fácil. Por isso você pode achar, nossa, apóstolo, mas quanta explicação, quanto isso. Eu sou o semeador de hoje. Ou você ouve e aplica e seja edificado, ou as outras consequências da semente acontecem. Não é profético para eu profetizando, mas é algo que Jesus disse, que é assim que acontece. Muitos gostariam lá do passado de ver isso. Eles contemplaram pela fé, mas não desfrutaram. E nós estamos desfrutando de um momento tremendo, onde o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Nós fomos feitos filhos de Deus. E como nós já aprendemos, o que o diabo quer fazer é roubar essa identidade. E você não pode deixar. Você não pode ficar olhando para as situações e falar assim, nossa, olha o que eu estou passando. E Deus é comigo. Cadê a sua fé? Não são as circunstâncias que determinam a sua fé, elas revelam a sua fé. São as dificuldades, são as acusações que revelam onde nós estamos firmados. Saiba canalizar a sua fé. Talvez você está tendo a fé para acreditar que Deus existe. Talvez você está tendo a fé para outras coisas, mas está faltando alguns pontos. Talvez você ame a Deus. Eu não posso nem dizer que você não ama a Deus. Mas talvez você não ame de todo o coração. Mas eu não tenho como ficar julgando isso. Eu não posso fazer isso. Eu só posso dizer para você o que a Bíblia diz. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amém? Não é fracionando um pouquinho, não. De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Primeiro é primeiro, segundo é segundo. Não é assim, Carlos? Tá lá, o cara vai lá lutar. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro lugar. Ah, mas segundo é a mesma coisa que o primeiro? É? Não é. Não, mas o terceiro é a mesma coisa que o segundo? Não, não é. Podem ser competidores, mas um foi o primeiro lugar. E o primeiro lugar é o primeiro lugar. Ponto, acabou. O que é primeiro lugar na sua vida? O que é primeiro lugar na sua vida?
buscai primeiro o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Aulinha fechada. Porque agora Paulo ele vai ficar extasiado. Ele vai dizer assim: Danimil, se eu era inimigo de Deus, Deus fez tudo isso por mim, o que ele não fará agora que eu sou amigo dele? Se ele estava em ira comigo e ele me amou desse jeito, imagine agora que ele me perdoou dos meus pecados. Imagine agora que ele me fez filho, Fátima. Como que eu vou ser? Eu tenho uma vida extraordinária. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu sou curado das minhas emoções. Eu sou uma pessoa sarada. Eu sou feliz. Por quê? Porque Cristo me amou. Me amou. Apóstolo, mas me faltou a paternidade. Não tem problema, Cristo te amou. Apóstolo, me faltou a oportunidade. Não tem problema, Cristo te amou. Apóstolo, me faltou isso, faltou aquilo outro, faltou aquilo. Não faltou nada não, porque aquilo já foi para o passado, porque agora ele te supre nas suas necessidades. Amém? Ah, mas eu sou carente disso. Você não é carente de nada não, irmão. Você é dependente de Deus. Mais nada. Aí você pode possuir todas as coisas e elas não te possuirão. Você vai amar todos, vai cuidar de todos, todos vão ser importantes, mas a pessoa mais importante, quem é? Você mesmo. Porque se você estiver mal, você não cuida de ninguém. Cuida de ti. Cuida das tuas emoções. Cuida da tua vida espiritual. Amém? Cuida de você. Olha para dentro de você assim, fecha os olhos e olha para dentro de você. Diga assim: cuida de ti. Talvez você não suporta mais ficar com você. Você não está em paz com você. Você não consegue tomar um café com você. Não. Você precisa ficar em paz com você. Está tribuloso, tribulosa. Que Deus te liberte hoje em nome de Jesus. Você está perdoado em Cristo. Nada mais te falta. Porque hoje você tem alguém que te supriu em tudo. Cristo. Ah, apóstolo, mas primeiro lugar é Deus? Sim, lógico que primeiro lugar é Deus. A primeira pessoa é Deus. Mas pensa, gente, você precisa conhecer você, amar você e fazer valer a pena tudo que Jesus Cristo fez lá na cruz. Não é ficar de cabeça baixa como uma pessoa enferma, ele te curou. Quem está entendendo? Isso é muito sério. Você foi liberto. Você foi liberta. Hoje você é filho e filha de Deus. O que é que as pessoas estão definindo quem você é? O que é que as pessoas estão definindo seus sentimentos? O que é que as pessoas estão definindo a tua paz? Você está esperando alguém te dar paz? A paz que eu vos dou, deixo-vos a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. Eu vou lá dou de uma maneira diferente. O couro vai estar comendo. Vocês vão estar em paz, porque eu estarei com vocês. Eu perdoei vocês. Eu amo vocês. Eu amo vocês e eu quero ver vocês felizes. Eu paguei o preço lá na cruz. Agora faça valer a pena cada oportunidade que eu estou te dando. Saiba que você é amado e amada. Apóstolo, mas a pessoa me desprezou. Fulano me valoriza. Irmão, quem não se valoriza é você. Você não olha para você com bons olhos. Você não se valoriza. Você não desfruta do perdão. As pessoas não acreditam em mim. As pessoas não me apoiam. Deus está com você, varão. Quem está entendendo? Deus está com você. E Deus com você é a maioria. Vai para cima, acredita. Apóstolo, mas fica umas vozes. Manda para o inferno. Porque lá é o lugar das vozes do diabo. Para lá. Por quê? Você é amado por Deus, você é um servo de Deus, você foi perdoado dos seus pecados, Deus te ama, Deus te fez filho, apagou o seu passado e você fica vivendo com esse monstro nas suas costas. Pelo amor de Deus. Respira fundo aí. Está com dificuldade? Não?
Respira bem fundo. Que a gente aprendeu lá no jiu-jitsu, vou jogar para você também. Sempre tem uma saída, né, professor? Sempre tem uma saída. Na vida sempre vai ter uma saída. Calma. Calma. Já já a porta se abre. Daqui a pouco as coisas se resolvem. Mas se você não cuidar de você, não coloque essa responsabilidade sobre as costas de alguém. Se ame, se cuide, se perdoe, desfrute do amor de Deus e viva feliz. Desfruta da fé. Diga, Senhor, obrigado pelo teu amor. A tua graça me basta. Gente, isso uma palavra tão pequena dizer, né? Ele diz assim, a tua graça me basta. Eu também acho pequeno. Mas o poder que ela tem, olha, irmão, é uma dinamite no inferno. Ela destrói tudo que tiver à volta. Quando diz assim, a graça caiu, bum! Nada mais fica de pé. Por quê? Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É Deus que faz. É a fé, Deus que vai te acrescentar. É a graça na sua vida. É você entender isso. Aí quando o inimigo fala assim, mas você isso, você aquilo. Você, eu sei, mas a graça me basta. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho fé no caráter do meu Deus. Eu durmo em paz e acordo em paz. Amanhã não importa se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta. Não me importa. O que importa é que Deus está comigo. Essa fé é uma fé que te leva a uma vida extraordinária. Porque com certeza, abandonos virão. Tristezas vão bater na porta. A gente vai chorar. A gente vai rir. Mas um dia, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e habitaremos com Ele para sempre. Essa é a nossa esperança. Tudo vai fazer sentido. Calma aí. Desfrute pela fé. Nem tudo vai estar bem sempre. Mas você vence. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se uma porta se fecha aqui, outras se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim.